com esses possíveis impactos, claro, os mercados globais estão de olho nas tensões geopolíticas. A gente conversa então com o Hermínio Lucci, CEO da BGC Liquidez, que vem acompanhando de perto esse cenário nos investimentos, né? Explica qual o impacto sobre os ativos. Hermínio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Victor. Como é que vai? Obrigado pelo convite. Tudo certo por aqui. Melhor agora. Hermínio, eu queria perguntar exatamente sobre esses possíveis impactos. A gente trouxe agora há pouco para a nossa audiência esse incremento de 3%, cerca de 3% dos principais contratos de petróleo mundo afora. Mas fora exatamente esse impacto imediato do petróleo, né, comentou-se muito naquela ocasião anterior dos ataques dos Estados Unidos ao Irã, a possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, o barril de petróleo poderia ultrapassar o patamar de $100. Eu queria entender exatamente que tipo de impactos a gente pode acompanhar, evidentemente, dependendo dos novos desdobramentos desse tensionamento no Oriente Médio. Bom, Victor, eu acho que não é só esse tensionamento no Oriente Médio, né? A gente vem acompanhando que a tensão geopolítica em geral, ou eventos de maior risco geopolítico, vem acontecendo relativamente com certa frequência, né? Assim, semana não, ou mês sim, mês não, há mais de ano, né? Até pela atual política americana de política externa. Dito isso, o preço dos ativos, os principais ativos que respondem, né, a risco geopolítico já vem mostrando valorização, vem mostrando volatilidade também desde um ano e meio atrás, né? Acho que aí o principal termômetro disso é o ouro, muito mais que o petróleo, né? Se você olha o ouro, a performance do ouro no ano passado e esse ano, é a maior alta do metal desde a década de 70. Estamos falando de mais de 60% de alta no preço da grama do ouro nos últimos anos e meio. Então, então, o ouro, o petróleo, são ativos que respondem muito rápido às tensões geopolíticas e continuam performando bem dentro desse ano, dado que a gente vive hoje num cenário de maior tensão geopolítica. Do lado de ativos financeiros, o dólar e a taxa de juros americana, né, e os títulos de 10 anos do Tesouro Americano, que eram normalmente, até um passado recente, também ativos que eram procurados quando você tinha um aumento de tensão geopolítica no mundo, passaram a ter menos correlação ou responder de uma maneira menos intensa ao aumento geral de risco geopolítico. O dólar americano caiu no passado em relação à cesta de moedas de países desenvolvidos e emergentes também, continua caindo esse ano, perto de 1,5% até agora, se eu não me engano. Então, efetivamente, você vê alguns ativos, como o dólar, como ouro e como petróleo, respondendo ativamente, né, ao maior risco geopolítico global, e alguns ativos que no passado recente eram também procurados como hedge, né, como proteção para tensão geopolítica, passaram a ser menos procurados. O que chama atenção basicamente é o dólar, né? O dólar e o título de 10 anos americano. A gente tem acompanhado esse movimento de pelo menos uma saída de capital de forma expressiva desses ativos relacionados ao governo norte-americano. A gente pode considerar ou interpretar como uma crise de confiança, tanto na moeda norte-americana quanto nos bonds, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que o que a gente vê nesse momento ainda é uma diversificação, né? Você vê os investidores globais procurando uma menor dependência, uma maior diversificação em outras moedas, né? Tanto o franco suíço, que sobe bastante nos últimos meses também, quanto até países emergentes. Então, acho que está tendo uma realocação natural de portfólio, buscando uma diversificação de ativos americanos, mas que ainda, de novo, né? A América continua sendo o mercado de capitais dos Estados Unidos, continua sendo o maior mercado de capitais do mundo, com liquidez, com empresas de tecnologia que efetivamente crescem a 2 dígitos por ano. É muito mais uma diversificação do que uma perda de confiança. Pensando exatamente nesse comportamento dos ativos considerados reserva, Hermínio, né? A gente tem hoje, por exemplo, você disse sobre essa resposta rápida, né? Os contratos de ouro subindo 2,3%, os contratos de prata subindo 5,78%, de platina subindo quase 5%, 4,95% nesse movimento diário. Eu queria entender exatamente essa premência de uma busca por esses, principalmente pelos metais, né? A gente pode considerar que,
pensando hipoteticamente numa alternância de poder nos Estados Unidos, a gente veria esse movimento arrefecer? A gente veria exatamente uma acomodação maior em ativos de maior risco, por exemplo? E é exatamente queria entender essa correlação. Temos busca por ativos seguros, mas temos bastante liquidez também nos mercados emergentes, considerados também bastante voláteis. O que explica exatamente esse movimento? Eu acho que, de novo, é muito mais diversificação, Vitor, porque se você olhar, no momento que a gente tem tensão geopolítica, o que a gente se fala muito da atualização, mudança da nova ordem mundial, né, que foi estabelecida no pós-guerra, naturalmente o preço dos ativos, eles se ajustam a uma nova realidade de geopolítica internacional e relações econômicas também, via de tarifas, né? Eu acho que nesse segmento, ou nesse contexto, o mercado em geral, né, os ativos em geral passam a ser mais voláteis, né? Não só os próprios ativos de mercado emergente, mas quando você compara o próprio dólar, a própria volatilidade do dólar, a volatilidade do próprio título de tesouro americanos tem aumentado consideravelmente, né? Ah, e alguns mercados emergentes têm feito a lição de casa, que basicamente a África do Sul me chama a atenção recentemente. Ajuste fiscal, a moeda é conversível não, a moeda é de livre flutuação. Então você tem também ao longo desses últimos anos alguns emergentes fazendo uma lição de casa macroeconômica e de gestão interna que também ah, ah, reforçam essa tese de, de diversificação, né? Mas, de novo, não é só para mercado emergente, né? Se você vê, o euro está quase 1,20. Se você vê os países asiáticos, Coreia do Sul, por exemplo, que é um foco bastante em AI, tem basicamente em semicondutores, assim, a bolsa sul-coreana tem subido a 2 dígitos nos últimos ano e meio, com certeza. Então, não é só emergentes, tá? Essa diversificação ela é para emergente e para desenvolvidos, como um todo. Você comentava essa feitura do dever de casa, Hermínio, e a arrumação fiscal. Não é o caso brasileiro, mas mesmo assim vimos a nossa moeda, né, sair fortalecida frente ao real, principalmente no ano passado. Também acompanhamos esse movimento no início desse ano, nosso índice Bovespa superando as expectativas também de atração de investimentos. O mercado, principalmente o investidor estrangeiro, ele está ignorando os problemas domésticos brasileiros e também as eleições? Excelente pergunta, Vitor. Excelente pergunta. Realmente, no caso do Brasil, nossa lição de casa fiscal está longe de ser feita, né? Ah, o que está acontecendo é que existe tanta liquidez no mundo e efetivamente o diferencial de taxa de juros, né? Se você lembrar, o Brasil hoje paga perto de 10% de taxa de juros real, entre 8% e 10%. Existe uma arbitragem na parte de renda fixa, né, dos estrangeiros, dos investidores estrangeiros, fazendo o que a gente chama de carry trade, né, tomando dinheiro a taxas de juros mais baratas e aplicando taxa de juros mais cara, ou com taxa de juros maiores, como no caso do Brasil. Isso basicamente, ele justifica um pouco esse fluxo de câmbio para o Brasil. E o estrangeiro também está comprando a bolsa brasileira, né? Vem comprando equities, né, ações no Brasil nos últimos meses, porque também estava barato, se tinha boas empresas. Se você olhar bastante o índice Bovespa, ele é bem concentrado, né, em commodities e bancos, e commodities como Petro, como Vale, tem performado de acordo com o segmento de commodities ao redor do mundo. Então, são setores que estão subindo, como você acabou de falar, prata, níquel, cobre, ouro, todos os metálicos têm performado muito bem. Isso naturalmente puxa as suas empresas relacionadas a commodities metálicas, entre elas a Vale do Rio Doce, que ajuda a puxar a Ibovespa, assim como o Petrobras, ou como os bancos que vão bem ainda, ou estão reportando lucros constantes, lucros consideráveis no último trimestre. Então, dito isso, esse dinheiro que hoje que olha Brasil, olha para o curto prazo, curto médio prazo, né? A eleição nossa é em outubro. Então, efetivamente, até lá, esse dinheiro pode eventualmente, esse estrangeiro pode mudar de ideia, ou pode. É capital especulativo, tá? Que não estamos falando de dinheiro que vem para investir em infraestrutura, ou que a gente chama de FDI. Então, nós estamos falando aqui de fluxo de recursos de investimento em um portfólio, que são investimentos que são mais voláteis, que a qualquer momento, a qualquer ou desconforto com o fiscal, com a eleição, podem eventualmente sair do Brasil, como a gente viu em situações passadas, né? Entrou
com certa dificuldade, mas sai, então, né, tem uma sensibilidade maior exatamente para o investidor tirar essa grana daqui. Conversamos com o Hermínio Lucci, CEO da BGC Liquidez. Hermínio, muito obrigado pela disponibilidade. Vitor. Grande abraço. Boa semana. Até mais para você. Valeu. Também.